Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles os levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande terror e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Louvado seja Deus. Esse texto, ele vem de uma sequência onde Jesus estava ensinando, e Jesus estava crescendo em seu ministério estava crescendo, e Jesus estava numa sequência ensinando ali na região de Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum, que era a sua terra, onde ele escolheu para morar, para viver. Jesus morava em Cafarnaum. E aí Jesus estava ensinando naquele ambiente. E o que ele estava dizendo? Ele estava ensinando a respeito da parábola do semeador. Era o final daquilo que é os ensinos de Jesus. Jesus estava falando da parábola do semeador, mostrando qual semente que nós semeamos, porque na verdade nós ceifamos aquilo que Deus semeou, mas tem coisas que nós também semeamos, não para a salvação, mas para as relações. E Jesus vai dizendo isso a respeito dessas coisas, e também o nosso coração, relativa aos lugares que a semente cai, a terra, a forma da terra que a semente cai, que também é enquadrada e é comparada com o nosso coração. Tanto o coração daqueles que já são da comunidade da fé de Jesus, como o coração daqueles que vão receber a semente, que ainda nunca ouviram falar da palavra de Deus. Nos dois ambientes, Jesus está dizendo que a semente ela vai cair no coração, e esse coração ele vai ser um tipo de solo que vai absorver ou não a semente. Ele está dizendo a respeito disso. E ele está ensinando isso para os discípulos, ensinando a multidão. E ele vai ensinando, e agora ele dá outro ensino a respeito, que é uma parábola da semente, dizendo que o reino de Deus é assim como o homem que lança a semente à terra, e dormisse, e vai dormir, e levanta-se de noite ou de dia, e a semente brotasse, que eles estão sabendo ele como, né? Então quer dizer, ele está dizendo: olha, tudo isso que eu estou dizendo para vocês a respeito da parábola do semeador é comparado ao reino de Deus, que é como um homem que pega essa semente, lança a terra e vai dormir. E ele levanta ou de dia ou de noite, e de repente ele vai lá onde lançou a semente, ela cresceu. Ele não sabe se como cresceu, se foi de dia ou de noite, mas ela cresceu e ele lançou a semente. E é assim as nossas relações. Não é assim que a gente faz na vida, com os nossos relacionamentos. Tem coisas que a gente fala para as pessoas e a gente acha que não vai surtir resultado, mas um dia, um mês ou um ano, a gente se depara com aquela situação daquela pessoa, e ela fala assim para você: olha, você sabia que aquele dia que você falou isso para mim, isso, rapaz, mudou minha vida. É mesmo? Mudou minha vida. Já aconteceu isso com você? Se você falar para alguém e você ser uma referência para a pessoa, ser um instrumento de Deus da pessoa, e lá na frente você vai descobrir que aquilo que você fez, sem pretensão nenhuma, surtiu um efeito tremendo na vida dela, que fez tanto significado que você nem sabia disso. Então, é assim que Jesus está dizendo. Aquilo que você vai semear nas relações, às vezes você não vai saber o que você está fazendo. Você não vai ter o resultado na hora. E Jesus está dizendo isso. Mas Jesus estava ensinando os discípulos
E aí ele vai falando que o grão de mostarda, ele é pequeno e tudo mais, e ele vai ensinando essas coisas para os discípulos. Mas Jesus está com um propósito. Além do discurso, além da fala, Jesus quer ensinar na prática. E Jesus está com um olhar em outro lugar. Ele está com um olhar na região de Decápolis. Ele está com um olhar lá em Guedara, na região de Guedara. E Jesus sabe que na região de Guedara tem uma pessoa que é desprezada pelo povo de lá. E essa pessoa é um endemoniado que faz muito tempo que está lá nos sepulcros e tudo mais, acorrentado pelos demônios, comendo, vivendo lá no cemitério. E agora Jesus vai lá nessa cidade e ele vai lançar uma semente. Então Jesus está falando para os discípulos e para a multidão a respeito daquilo que a gente semeia, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, da maneira que a gente se relaciona, que nós podemos ser influência na vida de alguém, mas a gente não sabe nem o resultado que a gente está trazendo nas relações que a gente tem. A gente não sabe. Às vezes o que nós falamos e o que nós fazemos, ele pode trazer um significado positivo ou negativo na vida das pessoas. A gente não sabe. E Jesus está mostrando isso. Mas aí o que acontece? Jesus vai na prática. É na prática que Jesus vai mostrar agora para os discípulos. Porque quando Jesus vai lá em Guedara, Jesus liberta aquele endemoniado, ele é transformado, ele muda de vida e ele fica na região onde ele está. Queria seguir Jesus e Jesus foi expulso de lá. Olha só que interessante. Jesus foi lá por causa daquele homem, foi expulso de lá. Mas Jesus libertou aquele homem. E aquele homem queria ir embora com Jesus, porque Jesus foi expulso, porque Jesus pôs o demônio que estava nele, a legião que estava naquele homem, Jesus colocou nos porcos. Os porcos caiu ao precipício e a cidade que a sua renda era dos porcos, mandou Jesus embora. Então, mas o que Jesus fez? Jesus lançou uma semente na vida daquele homem e deixou aquele homem lá em Guedara, que ficava na região de Decápolis. Aquele homem foi pregando em todos os lugares, anunciando o que Jesus fez na vida dele. E as pessoas que conheciam aquele homem, viu um tremendo milagre na vida daquele homem, e então aquela região ficou evangelizada, então, pelo poder de Deus. Aí você vai vendo, Jesus lançou a semente, e Jesus volta para Cafarnaum. Aí os discípulos pensam assim: nós fomos expulsos, o que valeu todo o trajeto? Porque aí eu quero falar do trajeto. Porque Jesus ensinou, saiu de Cafarnaum, pegou o mar da Galileia e atravessou para Guedara, mas nesse meio teve um trajeto horroroso, difícil, que foi uma tempestade. Os discípulos entraram no barco, pegaram Jesus, colocaram no barco. Jesus ficou lá na popa, lá atrás, dormindo, e eles seguiram o barco. Ali tinha 4 marinheiros, tinha 4 pescadores, homens que viveram, cresceram no mar da Galileia. Profissional daquela região que conhecia as águas. Mas o texto fala que se levantou uma grande tempestade. E a tempestade era interessante porque, amado, a circunstância ali mostra que a tempestade que se deu no Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia ele é 213 metros abaixo do nível do mar. Você entendeu? 213 metros abaixo do nível do mar, cercado de montanhas. Então todo dia à tarde, então assim, o tempo quente e o frio, eles se chocam ali, causando grandes tempestades. E a tempestade no texto, no grego, ele significa terremoto. Era a sensação que todos tinham lá toda vez, todos os pescadores que viviam naquele mar, que era uma sensação de terremoto, porque era tão forte as ondas que ninguém se arriscava. E naquele momento que Jesus está passando em direção a Guedara, o que aconteceu? Um terremoto, uma tempestade, que as ondas batiam no barco ao ponto de eles acharem que ia pique, de acharem que iam morrer naquela situação. Então Jesus está passando por uma tempestade. Jesus estava na didática de ensino, na fala, na teoria,
Jesus faz uma didática de ensino na prática. Mas nesse meio do caminho, nasce uma tempestade. Então, o que eu quero dizer? Primeiro ponto que a gente aprende nessa palavra. Que no ciclo natural da vida, nós não estamos isentos de acontecer, da tempestade se levantar. No normal da vida, Jesus está ensinando no teórico e vai ensinar no prático. É a vida de Jesus, é o ministério de Jesus. Jesus está aí com os discípulos. Os discípulos são pescadores, conhecem aquele mar desde pequeno. Mas uma coisa que é simples, num roteiro, num trajeto que a gente faz de casa para o trabalho, do trabalho para casa, que a gente está acostumado, vai até de olho fechado. Às vezes a gente nem imagina que naquele trajeto pode se levantar uma tempestade. Pode surgir um problema que a gente nem imagina. Eu comprei um carro. Nós compramos um carro em 2017. Eu trabalhava de Uber em Goiânia. Cansado, viajando de Uber para todo lado, né? Falei, agora carro novo, né? Deixei a Roseli num consultório. Falei, Roseli, eu vou, enquanto você está sendo atendido, eu vou fazer umas viagens aqui, né? Por perto. Estou fazendo umas viagens num roteiro normal, ruas que eu conhecia, num trajeto normal. Roseli me liga, ó, estou pronta. Falei, vou buscar. Pertinho, estou aí, trajeto. Beleza, sempre olhando, sinaleiro, olha para um lado, olha para o outro, normal, motorista. Bom, viu? Motorista bom, viu? Mas eu estou ali no trajeto da avenida, na minha mão, todinha minha. Eu estou passando e tal, beleza. Mas eu não imaginava que uma esposa de um médico, num spin, vinha na rua lateral assim, que ela tinha um par enorme na rua, e duas placas grandonas que ela tinha que parar, e eu estava na avenida. Ela viria com três crianças, sem cinto no carro, brincando com as crianças no carro, pegando a escola. Ela entra na avenida. E do jeito que ela entra em alta velocidade, ela entra, pega no meu lado, assim, do motorista, e me leva que o carro, ele foi arrastando, e um Honda Civic, na outra rua, parado no páreo, o carro toma em cima do capô do carro. Ela amassou os dois carros. Mais o dela. E mais o dela acabou. E a criança pregou no vidro assim, ó, a criança pequenininha. Prá, quase quebrou o vidro. O pai quase perdeu a criança. E aí ela ficou desesperada. E eu olhei pro meu carro assim, falei assim, vou ligar para você. 10 dias. 10 dias. Falei assim, nossa, o carro. E agora? As prestações mais de 1.000. Carro novo, todo carro novo papote tem uma Bíblia. Né? A gente compra um carro novo, tem uma Biblinha pra gente ficar de estimação, pra gente ficar com ela aí. Né? E eu tô assim, agora eu fiquei sem o carro e tô com a Bíblia. E cada capítulo é 1.000, cara. 1.000 cacetada pra pagar. E eu precisava rodar de Uber sem carro. Então, num dia normal, no trajeto normal, a tempestade se levantou. E foi vento. E foi onda forte. E foi dificuldade. E aí eu quero dizer que Jesus está dizendo no texto que nos dias normais da nossa vida, a gente não está isento das tempestades batendo na nossa porta. De o vento ficar mais forte, de as ondas ficarem mais altas, de o barco começar a balançar, ao ponto de a gente entrar em desespero e achar que a coisa vai ficar feia. Achar que o casamento pode acabar, achar que perder o emprego pode sucumbir a nossa vida, a gente vai passar fome, achar que as relações agora não prestam mais, que ninguém gosta da gente, e assim vai. A gente pode dar nome, pode entender vários fatores da vida que envolvem a nossa vida, e todas as esferas da nossa vida pode se levantar uma tempestade que a gente pode entrar em crise e desespero, e a gente não está isento delas. Jesus simplesmente estava cumprindo o seu ministério. Mas o interessante é que Jesus, ele dormia no barco. Então, aquela tempestade era um efeito natural. Era natural.
Era lá o vento, o ar quente, o ar frio, que gerava uma tempestade. Não tinha nada de espiritual, mas era um ar quente e um ar frio, para aquele contexto. Pode ter espiritualidade, em alguns pontos pode, mas nesse contexto não tinha nada de espiritual. Mas era a questão normal do tempo, das montanhas, do ar quente, do ar frio. Jesus está mostrando isso para a gente aqui no texto. Mas Jesus dormia no barco. E aqueles discípulos estavam no barco vendo Jesus dormir, e agora Jesus está ali deitado. E uma coisa surpreendente, eu até notei aqui, que enquanto os irmãos, os discípulos estavam ali atravessando o mar, Jesus dormia na popa, na parte de trás do barco, deitado a cabecinha no travesseiro, que era uma almofada que certamente era usada para o cara sentar no barco lá para pescar, né, para ficar confortável. Mas Jesus estava dormindo. E o barco balançando, os caras pensando que ia morrer, e os caras eram pescadores acostumados com o mar. Então eu tinha certeza que eu não. Irmãos, quem já pensou quando pegou uma dengue que pensou que era essa agora eu passo para pior, né? Eu. Às vezes a gente fica doente, principalmente o homem, né? Eu não. Mas a maioria dos homens, coitado das mulheres, as mulheres ficam doentes, elas lavam roupa, elas trabalham, cuidam de criança, faz comida, né? E nós homens, não, ai meu Deus. Vou morrer. Então assim, e os caras estão ali, né? Naquela dificuldade, pensando que a vida acabou ali. E aí uma coisa interessante que eu quero situar aqui. Jesus estava aqui nesse texto, mostra uma coisa interessante, que Jesus estava sujeito às limitações humanas. Aqui mostra uma questão da humanidade de Jesus. Jesus era 100% Deus, mas também Jesus era 100% homem. Então o texto mostra que Jesus estava cansado. Jesus estava dormindo no barco ao ponto de nem acordar com aquele tumulto que estava acontecendo, com o desespero dos discípulos, com o mar em tormenta, com aquela tempestade. Jesus nem se levantou, nem acordou, porque Jesus estava cansado. Jesus já tinha muito tempo querendo descansar e não conseguia descansar. E Jesus agora mostra o cansaço de Jesus. Jesus sente sono, cansaço, fome, sede e dor. E é interessante que se levantou uma teologia, uma doutrina na igreja, lá no segundo século da igreja, que chamava-se docetismo. Docetismo negava que Jesus tivesse tido verdadeiramente um corpo, né? Que segundo a heresia do docetismo, Jesus teria nascido, vivido, sofrido somente em aparência e não concretamente. Aí o texto de Marcos, de Mateus e de Lucas, falando da mesma situação, mostram Jesus também humano, que tinha todos os sentimentos humanos e as limitações humanas no físico dele. Jesus estava com sono, cansado, e estava dormindo na popa do barco. Interessante isso, né? Mas os discípulos estavam com Jesus, que era 100% homem, mas 100% Deus, e que já tinha manifestado o seu poder e a sua autoridade para os discípulos. Mas eles não pararam para ver que aquele que estava na polpa do barco era Deus. Está entendendo? Então, a reação dos discípulos, né, quando chegaram perto de Jesus, eles gritavam: mestre, mestre, vamos morrer, né? Lá em Lucas 8:24, o Evangelho de Marcos traz uma informação a mais sobre essa fala: mestre, não te importa que morramos? Em Marcos fala isso, traz essa informação: mestre, não importa que morramos? Não te importa? Porque eles foram lá chacoalhar Jesus e acordar Jesus. Ô mano, se liga aí, cara, você não vai morrer, você não tá ligado não? Não tá se importando não? Rapaz, já está aqui descabelando isso aí, tranquilo e tal. Irmão, vacila não, pai. O rodo vai comer aqui, né? Só com ninguém, você vai morrer afogado aí, ó. Não vai salvar não, hein? E é assim que a gente faz assim, né? Se fosse a gente já tinha pulado no mar, saindo abraçado, né? Mas Jesus está no barco. Jesus está no barco.
As tempestades, elas se levantam na nossa vida, mas uma coisa que a gente precisa entender: Jesus está no barco da nossa vida. Amém. A gente está navegando no mar. A vida é um oceano. E a gente está dentro do barco atravessando esse oceano. A gente tem muitos lugares e muitas coisas para viver, muitas situações para viver. A gente tem vida em família, vida em relações, vida em vários lugares, várias esferas da vida, coisas para a gente alcançar. Mas as dificuldades, as circunstâncias difíceis, elas nos abatem. Mas uma coisa que nós precisamos ter no nosso coração: que Jesus está no barco. Amém. A Bíblia fala que quando Jesus, ele acorda e ele vê o clamor dos discípulos, que não entende que todas as coisas às vezes contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas Jesus se levanta e diz assim: olha, aquieta-te e acalma-se. Lá no versículo 39. Jesus olhou para o tempo e falou assim: aquieta-te, ó vento, dá uma aquietada aí. Olhou para o mar, acalma. Os ventos pararam e o mar Calma. acalmou. E os discípulos falaram o quê? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus está no barco da sua vida. Amém. Por que Jesus dormia no barco? Jesus dormia no barco porque ele sabia quem ele era. Jesus dormia no barco porque ele entendia o propósito ao qual ele veio, que o Pai o enviou. E Jesus sabia que a hora dele não era no barco, porque a hora de Jesus era numa cruz. Jesus veio para morrer numa cruz e não num barco. E é uma coisa que Jesus mostra numa didática do barco, dessa forma que Jesus deita e dorme sabendo o quem ele era, o que ele veio fazer, o propósito da sua vida. É uma coisa que nós precisamos guardar e trazer para a gente. A gente precisa saber quem nós somos, para onde nós vamos, qual o propósito da nossa vida, qual o significado, para quem que nós vivemos. Se Jesus está no barco, nós temos significado para a vida, nós temos causa, nós temos propósito. Tem coisas que nos abatem, tem tempestades que se levantam, amado, não é para destruir a gente. Mas se a gente tem a certeza que a gente tem uma identidade, que Deus é conosco, que há uma convicção que Deus é conosco, que a bênção de Deus chegou sobre a minha vida e sobre a minha casa, amado, eu não preciso me descabelar. Eu só preciso crer e ter fé naquele que aquieta o vento e acalma o mar. Amém. É esse que eu preciso crer. A minha esperança está nele. Não está naquilo que se levanta. O país está no caos, está uma grande tempestade, beleza, está vento para lá, está todo mundo desesperado, está todo mundo doido por aí. Aí você está lá, está tranquilão. Está lá igual o Ivan, tranquilo. Só andando de skate. Mas e aí? O povo falou assim: ô Ivan, você não está preocupado não? Estou não, meu. Por que não? Porque no barco onde eu estou, está aquele que aquieta o vento e acalma o mar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. É isso que eu preciso entender na minha vida. E aí uma coisa que a gente aprende no texto também, que o poder do Messias, os discípulos não sabiam que aquele que estava no barco é aquele que criou todas as coisas. Algumas pessoas podem dizer que Jesus, nesse trajeto para Quedara, aquele demoniado que estava cercado por legiões, o diabo se levantou para impedir Jesus de chegar lá. Pode dizer que o diabo se levantou, né, para impedir de Jesus chegar lá. Uma coisa que a gente precisa entender: que o diabo não se levanta contra Jesus, porque o diabo se submete a Jesus. Aleluia. Amém? Amém. O diabo não se levanta, porque o diabo não tem poder contra aquele que o criou. Amém? Porque quem criou o diabo foi Deus.
Então ele não se levanta. Não existe guerra entre o inferno contra Deus. Não existe. Então, a questão da tempestade não foi a questão espiritual. Pode-se acontecer espiritual contra a igreja, porque a luta do diabo é contra nós, não contra Deus. Mas aquele contexto foi causa natural. E é uma coisa que é muito maior do que o espiritual. Porque Jesus mostra o seu poder não só no espiritual, porque todo mundo sabia que Jesus tinha poder no âmbito espiritual de poder colocar o diabo no lugar dele. Porque a promessa é que Jesus pisaria sobre a cabeça da serpente. Mas o que é a questão? Que Jesus, ele deu uma ordem para o vento e para o mar. Por quê? O vento, o mar, todas as coisas foram criadas por ele. E Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 18 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é esse que estava no barco, e é esse que está no barco da sua vida. Amém. Amém? Ele tem o poder de acalmar o mar, de quietar os ventos. Ele tem o poder de falar tempestade para. Ele tem o poder. Amados, os discípulos, quando diz quem é este? Quem é esse que acalma o mar e os ventos? E eu quero dizer para você, se quisermos superar todas as tempestades repentinas da nossa vida, nós precisamos conhecer Jesus verdadeiramente e convidá-lo para fazer parte da nossa vida. Deus, ele faz proeza. Amém? Amém. Ele muda a história da nossa vida. Mas antes de encerrar, eu quero trazer 3 princípios aqui. Primeiro, a tempestade da nossa vida também pode ser um ato da misericórdia de Deus. Ela pode ser um ato da misericórdia de Deus. Tem tempestades que se levantam realmente por causas naturais e nós podemos ser afetados por ela. E se somos afetados por ela ao ponto de chegarmos à morte, é porque aquele dia foi o dia que Deus designou para a nossa partida. Amém? Ninguém morre verde. Amém? A manga só cai madura. Amém? Ninguém morre verde. É uma coisa que a gente precisa entender com Deus. A sua hora e o propósito dele na sua vida vai se cumprir. Você tem um propósito. E uma coisa tem coisas que se levantam na nossa vida para dar livramento. Primeira coisa, para te livrar, as tempestades da nossa vida, ela pode nos levar no caminho de morte. Ela pode tirar a gente de um contexto que a gente está insistindo diante de Deus. E às vezes Deus levanta uma tempestade para a gente acordar. Como Jonas. Deus trouxe uma palavra para Jonas, para ele ir para Nínive, mas ele foi para Tarso. Ele foi lá para a Espanha. Em vez de ele ir para a Síria, ele foi para a Espanha. Pegou o navio e foi na direção contrária. Mas Deus mandou ele lá para Nínive, capital da Síria. Para quê? Para trazer uma palavra para aquele povo. E ele não concordou com a ordem de Deus e foi para outra região. E o que aconteceu? Deus trouxe uma tempestade para livrar Jonas do caminho de morte. Porque desobedecer a Deus é um caminho de morte. Amém? E aí aconteceu o que aconteceu com Jonas, ao ponto de um peixe vomitar ele na praia de Nínive, e ele vai lá e prega e dá tudo aquilo que Deus, que ele não queria, aconteceu. O povo se arrependeu, tal, aquela coisa toda. E Deus teve misericórdia do povo. Mas Deus só simplesmente estava dizendo para aquele povo cruel, assassino, sanguinário, um povo que tinha matado muita gente, matava crianças, matava mulheres grávidas, e aquele povo cruel, que Israel tinha medo, e Jonas não queria que aquele povo recebesse a misericórdia de Deus, queria justiça. Eles queriam que Deus fosse lá, Deus é tiro, tapa na cara e faca na caveira. Mas Deus falou assim: não, prove a Deus ter misericórdia daquele povo. Mas Deus precisava aplicar a sua justiça. De que jeito?
Deus trouxe misericórdia para o povo. Eles ouviram a palavra, se arrependeram. 3 anos depois, aquele povo esqueceu da palavra de Deus. E Deus não mandou um profeta lá para falar. Deus mandou lá a justiça. E acabou com aquele lugar. Entendeu? Olha só. Ninguém pode falar que não teve oportunidade. Então, tem tempestade que se levanta porque Deus está nos livrando no caminho de morte. Como também Paulo. O apóstolo Paulo sendo levado para Roma, o anjo chegou em Paulo, Paulo estava preso. Entrou no navio como prisioneiro. Ele entrou no navio como prisioneiro e saiu do navio como conselheiro. Mas aí Deus falou para Paulo: ó, Paulo, vai ter uma tempestade, e nessa tempestade ninguém vai morrer. Mas eu vou trazer essa tempestade porque tem algo para fazer. Você tem algo, eu quero fazer algo através da sua vida. E Paulo caiu na ilha de Malta e curou muita gente naquela ilha. E o poder de Deus, e Deus foi glorificado naquele lugar. Então tem tempestade que se levanta para acordar a gente, porque a gente está dormindo meio caminho. Segundo, tem tempestade que se levanta para lembrar que a gente não consegue sozinho. Amados, tem tempestade que só Deus acalma. Tem coisas que na vida da gente que a gente está tão bem, está tudo tão calmo, tudo tão tranquilo, que a gente precisa ser chacoalhado, para a gente lembrar que a gente não é a última bolacha do pacote. Que Deus vai dar uma chacoalhada, a tempestade se levanta e Deus vai mostrar: ó, irmão, sem mim nada podeis fazer. E tudo que você fez até agora foi eu que fiz. Então estou trazendo essa tempestade para você acordar e se lembrar disso, porque você esqueceu. Tem tempestade na nossa vida que se levanta para que o nosso coração lembre que Deus é Deus. Ele é o Deus que aquieta o mar, que aquieta a tempestade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Deus que te chamou pelo nome, o Deus que te tomou pela mão direita e disse: tu és meu. Amém. Amém. Amém? Do nosso coração precisa lembrar disso. Amém? Amém. Ele te chamou e Ele tem um propósito na tua vida. Se a tempestade se levantou, lembra, Ele está no barco. E aquele que está no barco acalma a tempestade. Amém? Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Então vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos estar encerrando no nome santo de Jesus. Senhor Deus amado, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Louvado seja o teu nome, pelas pessoas que estão aqui nessa noite. Muito Obrigado pela vida da Deise, ó Deus, pela vida, ó Deus, do Ezequiel, ó Deus, do Silvano. Abençoe essa família cada dia mais. Ó Deus, os abençoe com graça, saúde, paz, prosperidade. Que em tudo eles sejam abençoados, ó Deus, e a tua presença não se aparte da sua casa. Amém. Ó Deus, que o Ezequiel cresça com graça, ó Deus, formosura, sabedoria e conhecimento do Senhor. Amém. Da mesma forma, ó Deus, eu oro, ó Deus, pela vida da Josélia, ó Deus, pela sua família, pela vida do Bill. Ó Deus, abençoe a sua casa. Ó Deus, derrame graça, virtude. Ó Deus, aquieta os ventos, ó Pai, aquieta o mar no nome santo. Em nome de Jesus. Abençoe o Fernando. Abençoa, Deus. Em tudo, ó Deus, que ele venha colocar a mão, seja ele bem sucedido. Em nome de Ó Deus, Jesus. que a tua graça seja sobre ele. E quando os ventos se levantarem, ó Deus, faça com que ele lembre do teu livramento. Lembre, ó Deus, que ele não dá conta sozinho. E lembre, ó Deus, que o Senhor é Deus na sua vida. Então aquieta os mares e aquieta o vento. Da mesma forma, faça isso na vida do Moacir e da Lília. Que eles provem a cada dia, ó Deus, o teu cuidado, ó Deus, da tua presença. Em nome de Jesus. Ó Deus, que a cada dia eles possam entender que o Senhor está dormindo no barco. Aleluia. E no meio da tempestade, ó Deus, eles optem, ao invés de desesperarem, ó Deus, deitar do lado de Jesus e tirar uma soneca e saber que o barco não vai naufragar, porque quem está no barco garante. Ó Deus, que no nome santo de Jesus, também o Senhor abençoe a vida da Flávia, do Ivan, do Em Paulinho. nome de Jesus. Abençoe essa casa, Senhor, Abençoa. os projetos, a vida deles. Em nome E, ó de Deus, Jesus. que a paz que excede todo entendimento seja sobre a casa deles. E que eles também, ó Deus,
nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, no momento onde os ventos, ó Deus, vierem bater, arremeter contra o barco da vida deles, ó Deus. Ó Pai, eles possam saber que o Senhor dorme no barco e o Senhor tem o poder, ó Deus, de acalmar a tempestade. Que a fé, a esperança, a confiança no coração deles a cada dia esteja acesa, ó Deus, e toda a vida deles esteja no Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Faça assim também com a minha casa, minha e da Roseli, Faça ó Deus, com a vida do Arne, com a vida da Ana Júlia, do Gabriel, Em nome de ó Deus, Jesus. em todo o tempo, ó Deus, que a paz do Senhor seja sobre nós. Amém. Ó Deus, acalma tempestades, acalma os ventos, ó Pai, e permaneça, ó Deus, dormindo no nosso barco. Ó Deus, porque nós queremos que o Senhor descanse e nós queremos aprender a descansar no Senhor, no nome santo de Jesus. Abençoe, ó Deus, a semana de cada um. Obrigado por esse culto, no nome santo de Jesus. A vida do Bruno, né? Abençoe a vida do Bruno, da Dalvana. Amém. Ó Senhor. Ó Deus, o bigode do Bruno é tão bonito que eu esqueci dele. Pai, Deus abençoe o Bruno, a Dalvana, Senhor. Abençoa mesmo, Ó Jesus. Deus, com graça, com misericórdia, Deus, no nome santo de Jesus. Seja assim. Ó Deus, que o Bruno e a Dalvana possa provar dias, ó Deus, onde a Tua presença seja cada dia mais notória, Senhor. Ó Deus, trazendo, ó Deus, sensibilidade. O Bruno, ó Deus, é uma pessoa que busca essa sensibilidade espiritual. Ó Deus, dá a ele, Senhor. Abre os olhos. Mas a experiência com o Senhor. Que seja Ó Deus, uma experiência onde ele vai ter a firme convicção do seu coração. Jesus está no barco da neve. Amém. Ó Deus, no nome santo de Jesus, que eles possam provar como casal, a cada dia do cuidado, do zelo, do amor do Senhor para com eles. E, ó Deus, que as tempestades, quando se levantarem, ó Deus, seja o Senhor aquele que acalma e traz paz no meio da tribulação. No nome santo de Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus, que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos, até a vinda de Jesus e eternamente, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.